Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. O objetivo dessa videoaula é prepará-los para a aula prática de dilatação linear. Então aqui veremos detalhes de como determinar experimentalmente o coeficiente de dilatação linear de alguns metais. Vamos aos equipamentos necessários. Um kit gerador de vapor, que é composto de uma tampa de borracha, um tubo conector transparente e um cabo de alimentação. Por favor, ligar somente na tensão de 110 volts. O outro instrumento indispensável, claro, é a base do dilatômetro linear. Ele é composto por essa base metálica, milimetrada, tem uma régua em sua base, os suportes para os tubos e, é claro, o elemento principal, esse reloginho que eu vou dar detalhes de como ele faz as medições agora. Nós chamamos popularmente isso aqui de relógio, porque ele tem um ponteiro que vai girar. Nós temos, no caso, dois ponteiros, o externo e o interno. Esse interno vai indicar quantas voltas o relógio já deu. Obviamente aqui não deu nenhuma, porque nada está comprimindo. Mas notem que se eu apertar muito isso aqui, ele já vai dar mais de uma volta. Por exemplo, aqui deu uma volta, aqui deu 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e assim sucessivamente. Nosso experimento não vai passar de uma volta, acho que nem chega a uma volta na maioria das vezes. Então, esta coroa aqui, ela gira. Se eu soltar este parafuso aqui, eu consigo fazer esta coroa girar para que o zero fique exatamente onde o ponteiro se encontra. Ou seja, agora eu aperto. Claro que eu vou fazer isso quando a minha haste estiver conectada, já vou mostrar isso aqui, mas é importante compreender o funcionamento do reloginho. E agora vamos observar como faz a medição. Então, por exemplo, qualquer pressãozinha que eu fizer aqui, eu já vou conseguir ver aonde ele está. Por exemplo, imagine uma pressão bem aqui. Como eu já disse, esse aparelho é muito preciso. Ele tem uma escala, cada risquinho desse mede 0,01 milímetros. Então, nessa imagem, você percebe que passou 4 risquinhos dos 50. Isso significa que eu vou registrar esse valor de 50, porém, eu devo multiplicar pelo fator, que é 0,01. 54 vezes 0,01 vai me dar um valor de 0,54 milímetros. Ou seja, se fosse o experimento propriamente dito, nós diríamos que o ΔL, ou seja, a dilatação ocorrida, seria de 0,54 milímetros. Continuando com os materiais, temos os chamados corpos de prova. O primeiro deles é o de latão, o segundo de alumínio e o terceiro é de ferro. Para que você não confunda, o de latão é aquele mais escuro e aí temos o de alumínio e de ferro. O de alumínio é mais brilhante e bem mais leve que o de ferro. Para aqueles grupos que vão usar os tubos completamente retos, é necessário usar uma peça adicional, que é esse anel, que deverá ser posicionado na extremidade de cada um desses tubos. Assim vai ser possível conectá-lo ao dilatômetro linear. Alguns grupos vão utilizar o chamado tubo em forma de cachimbo, que se olhar bem realmente parece um cachimbo. Nesse caso, você não precisa conectar aquele anel. O material também é de latão, de alumínio e de ferro. O próximo instrumento que utilizaremos é um termômetro digital, muito preciso. É esse aparelho que utilizaremos para analisar a variação de temperatura durante o nosso experimento. Também vamos utilizar um termômetro analógico. Ele será conectado em uma das saídas de vapor do gerador de vapor. Mas atenção,
O que devemos observar de variação de temperatura não é no analógico, e sim no termômetro digital. Já já eu mostro por que temos que conectar o termômetro analógico. E por fim, precisaremos de um becker pequeno para recolher a água que vai condensar e de um pano úmido, porque trabalharemos com superfícies bem quentes. É necessário extremo cuidado ao manusear os equipamentos, porque há risco de queimaduras em virtude das altas temperaturas. Para evitar as queimaduras, use a flanela umedecida e espere os equipamentos esfriarem. Olha, em uma das extremidades do tubo vai sair vapor, então tome cuidado com queimaduras. E é claro, vamos tomar cuidado com nossos equipamentos. Por exemplo, o gerador de vapor funciona com a tensão de 127 volts, é o popular 110. E atrás de cada bancada há tomadas. Observe bem a tensão, a voltagem de cada tomada. Ligue no 110, por favor, nada de ligar em 220 ou você vai queimar o aparelho. Outro detalhe é não derramar água nem sobre o termômetro, nem diretamente sobre o gerador de vapor. O único lugar do gerador de vapor que pode colocar água é dentro do recipiente. E é muito importante, nunca ligue o gerador de vapor sem colocar água dentro daquele recipiente. Porque se você fizer isso, a resistência interna vai queimar. Então abasteça com a quantidade de água indicada no experimento e só então você pode começar a executar. Há duas luzes indicativas, uma vermelha e uma verde. A vermelha indica se o nível de água estiver baixo, aí você vai e coloca um pouquinho mais de água se isso acontecer. Já a verde apenas indica se está ligado ou desligado. Aquele botão é a potência, vamos colocar sempre na máxima, e aí sim você pode clicar no botão liga e desliga. Ao tampar o gerador de vapor, é importante uma gambiarra tecnológica. Aquele termômetro ele vai tampar um buraco por onde sairia o vapor. Tá? Não é ele que você vai usar para medir a temperatura, e sim o nosso bom e velho termômetro digital. E por falar no termômetro digital, aí está ele, composto por um fio chamado Thermopar, e ele registra temperaturas muito baixas e muito altas. Não clique naquele botãozinho indicado pela seta verde, é o botão Hold. Sua função é bloquear a tela. Se você clicar, vai aparecer um H preto aí no cantinho, significa que ele não está mais registrando a variação de temperatura. Então você clica e aí sim ele começa novamente a medir a oscilação de temperatura. Além, é claro, do botão liga e desliga. Vamos agora entender os procedimentos para montarmos o nosso experimento. Você vai ter acesso ao dilatômetro linear. E aqui vou demonstrar como fazer o experimento com a haste de alumínio. O procedimento é tudo igual. Então, lá na haste de alumínio, quando você usar o tubo reto, você precisa conectar aquele anel na extremidade. Então, vamos abrir o suporte, conectar o anel em uma das extremidades dessa haste de alumínio. Não vou apertar ainda, mas eu vou encaixar a extremidade lá naquele suporte. Lembre-se que o vapor tem que sair por algum lugar. Então eu vou estender aquele tubo um pouco além do reloginho medidor, porque é por ali que o vapor vai sair. A haste que prende o tubo ao dilatômetro é um parafuso. Aperte-o bem, bem mesmo, vai ficar muito bem firme. E agora vamos dar toda a atenção para o aço principal, que é o reloginho do dilatômetro. Primeiro passo, eu posiciono o anel no pino do relógio e cuido para que ele não dê uma volta. Comprimo um pouco e aperto bem o parafuso do anel.
Notem que o reloginho interno mostra que não deu uma volta. Solto o parafuso lateral do relógio e giro essa coroa até que chegue no zero. Olha só, o ponteiro está indicando o zero. Claro que essa não é a calibragem final, porque assim que eu conectar o gerador de vapor, eu preciso observar se ainda continua zerado. Quem estiver usando o tubo em forma de cachimbo não vai ter esse anel. Então vai apenas posicionar o tubo, vai encaixá-lo na haste, não vai apertar ainda, vai posicionar a extremidade do cachimbo lá no reloginho, também vai comprimir um pouco, e quando a compressão estiver ideal, aí você simplesmente segura um pouco ali e vai lá no parafuso da outra extremidade, sempre mantendo fixo a extremidade do cachimbo, vai até a outra extremidade e aperte bem o parafuso. Depois é só conectar o gerador de vapor e voltar lá no reloginho e zerá-lo conforme eu mostrei anteriormente. Aí está o gerador de vapor. Conectamos o gerador de vapor ainda desligado, é óbvio, lá na extremidade, está conectado. Vou agora conectar o meu gerador de vapor na fonte correta de tensão. No nosso caso aqui no Laboratório de Física do Campus de Paraná, fica atrás da bancada. E agora estamos prontos para a obtenção dos dados iniciais para o nosso experimento. O primeiro deles será a temperatura inicial. Vou mergulhar o termopar do termômetro bem fundo lá no gerador de vapor e vou registrar a temperatura inicial. Uma informação muito importante: anote o valor do termômetro. Você vai usar essa mesma temperatura como a temperatura inicial para os outros dois experimentos. Então não perca esse dado. Claro que vamos lá observar o relógio agora e vamos zerá-lo novamente para que fique exatamente na posição ideal para a medição. E agora vamos determinar o comprimento inicial do tubo. Bom, no primeiro experimento, o cabo do gerador de vapor já pode estar conectado, porque afinal de contas não está passando nenhum tipo de vapor por ele ainda. Para o experimento 2 e 3, você tem que fazer isso com o cabo desconectado para que não aqueça o tubo. Então vamos lá. Observe que há um contato entre o anel e o pino, ou no caso do cachimbo, entre a extremidade e o pino também. Você tem que medir exatamente em quantos milímetros está essa conexão. Para isso você pode olhar rente ou uma estratégia, que é colocar uma folha de papel bem rente naquela conexão e ver 500 e quantos milímetros está o tubo naquele exato instante em que você está fazendo essa medição, que é o L0, o comprimento inicial desse tubo. Finalmente o nosso equipamento está pronto para ser ligado. Eu faço isso, eu observo que a luzinha verde está acesa e indicando que o gerador de vapor está ligado. Agora é só esperar o vapor começar a sair na extremidade daquele tubo. E aí é claro que eu vou colocar ali um becker. Por quê? Porque vai condensar a água e vai começar a molhar a minha bancada. Então agora é só aguardar mesmo o fenômeno acontecer. Quando você perceber que começa a sair vapor e água condensada naquela extremidade onde o becker está, significa que o seu experimento já está em ponto de você verificar os dados finais dele. Então, primeiro passo, observe o reloginho. Note e anote os valores registrados. Claro, sempre considerando aquele fator de conversão de 0,01 milímetros. Observe o seu termômetro, você vai ter a temperatura final do seu experimento. Nesse caso, está oscilando entre 98 e 100. Então, vou usar um valor médio de 99 graus Celsius. Lembrando que aquele gerador de vapor está
fechado, né? Por isso que chegamos a essa temperatura tão alta. Então, diante disso, você já tem os dados necessários para o seu experimento. É só desligar o gerador de vapor. O primeiro experimento terminou, mas lembre-se que todos os equipamentos estão muito quentes, então manuseie sempre com a flanela molhada. Primeiro passo, vamos soltar aquele parafuso. Se estiver muito duro, porque ele também é dilator, peça um alicate ao seu professor para que você consiga abrir aquela peça. Uma vez liberado, vamos desconectá-lo agora do gerador de vapor, sempre usando o pano. Retiramos. E agora cuidado na hora de remover o anel e o tubo, porque ele vai estar cheio de água. Essa água pode sim estar quente. Então vamos lá, vamos retirar o anel novamente. Então retiro dali, escorro aquela água, desparafuso o anel e agora eu vou depositar essa haste lá na pia. Peça gentilmente para seus colegas saírem da frente, leve a haste e pode deixá-la na pia, que depois o professor vai guardá-la. Volte para a sua bancada e agora é hora de você e os seus colegas analisarem os dados que foram obtidos nesse experimento. Adaptando a equação da dilatação linear dos sólidos para essa daí, vamos obter o coeficiente da dilatação do material. Lembrando que o ΔL, que é o comprimento adquirido, nós vamos obter olhando os dados do reloginho. Não se esqueça do fator de 0,01. O L0 é a régua da base, aquele comprimento inicial que você mediu, e o Δθ é a variação de temperatura dada pelo termômetro. Repita os mesmos procedimentos para determinar o coeficiente da dilatação nos tubos de latão e de ferro. Mas não se esqueçam que para determinar o L0, você não pode ainda conectar o tubo de vapor, porque agora ele já está quente. Ok, agora você já está pronto para fazer sua aula prática. Boa aula para você e até a próxima!